Meu nome é Vilma Orrata de Almeida, eu tenho 40 anos e nasci aqui em São Paulo. Meu nome é Vilma Orrata de Almeida, eu tenho 40 anos e nasci aqui em São Paulo. Quando eu comecei aqui, eu comecei na biblioteca, no setor de atendimento ao usuário. Eu trabalhei durante um ano e meio, mais ou menos. Aí depois eu fui trabalhar no processamento técnico de livros. Aí nos livros eu fiquei uns 5 anos mais ou menos, aí depois eu passei para a parte de processamento técnico de periódicos. Aí eu fazia só registro de periódicos, trabalhava com jornais, revistas, e depois a gente começou a fazer encadernação desses materiais. Pequenos reparos, restauros, e eu fiquei até o ano passado na biblioteca fazendo o registro de periódicos e fazendo essa parte de encadernação e restauros. Aí depois eu saí de lá e vim trabalhar aqui no CRP, a partir de janeiro desse ano que eu estou no CRP. Aí representa muita coisa, né? Porque eu vivi metade da minha vida aqui, né? Metade da minha vida eu vivi aqui dentro da ECA. Eu conheci muita gente aqui, aprendi muita coisa. Durante todos esses tempos, assim, aconteceram várias coisas. Entraram vários reitores, diretores. Eu diretamente, tinha bastante contato. Eram todas pessoas, assim, que já eram bem antigas de ECA. A maioria já aposentou, já não está mais aqui. Algumas já faleceram. Essas pessoas, assim, elas me tratavam, assim, como se eu fosse um bebê. Então, assim, elas me mimavam, eu gostava muito, eu lembro muito bem dessas pessoas. Na ECA, eu me senti bastante acolhida por uma funcionária que já faleceu, que era a Dona Maura. Por coincidência, assim, ela sempre quis ter uma filha mestiça. E aí, acho que como eu era mestiça, então ela me tratava como se eu fosse filha dela. E às vezes, assim, eu ficava assim, como eu nunca tinha trabalhado em biblioteca, né, assim, não tinha contato assim com o professor, com o aluno. Os professores, assim, às vezes eles chegavam assim meio bravos, né, para serem atendidos. A gente ficava assim meio assustado. Daí ela sempre me acalmava, falava assim, não liga, com o tempo você vai se acostumando, não é todo mundo que é assim. Então, assim, ela sempre me acolhia dessa maneira, né? Aí eu fui acostumando com todo mundo, com todos os usuários. No fundo, depois, com o passar do tempo, você acaba se acostumando, né? Aí eu fiquei sabendo que tinha uma vaga aqui no CRP, aí eu podia ir, por isso que eu resolvi mudar. Gostei muito de ter vindo para cá, eu sinto falta das minhas amigas lá da biblioteca, que eu deixei amigos lá, mas eu ainda tenho contato com eles, quando a gente pode a gente se encontra, mas para mim a mudança foi benéfica. Porque quando a gente vai nesses restaurantes, a gente percebe quem são os alunos, quem são os funcionários. Aí, assim, o que eu percebia, por exemplo, aqui na parte do teatro, a gente achava assim, via os alunos assim, mais maluquinhos, né? Às vezes eles estavam ensaiando, então de repente eles começavam a gritar na frente do restaurante, aí você não sabia o que estava acontecendo, mas aí você percebia que eram os alunos ensaiando. Eu acho bem interessante, assim, os alunos daqui, porque como são vários cursos que tem na ECA, cursos diferentes, né, relacionados às comunicações e às artes, a gente encontra alunos de tudo quanto é tipo, né? Mas eu lembro de alguns usuários, assim, interessantes, né, que passaram pela biblioteca. Tinha eu não sei se ele era aluno, mas parece que ele frequentava tanto essa biblioteca quanto outras bibliotecas também. Era uma pessoa que ficava desenhando o pé das usuárias. Não sei se vocês ouviram falar disso. De repente, assim, uma usuária assim, se assustou porque tinha uma pessoa assim, deitada na mesa onde ela estava estudando e o cara estava desenhando o pé dela. Daí ela se assustou e foi reclamar lá no atendimento. O pessoal perguntou, ele falou que só estava desenhando o pé da menina. E a gente ficou sabendo que ele fez isso também, acho que na letra, se eu não me engano. Depois ele sumiu daqui. A gente conhece o ET porque ele já frequentou a biblioteca, já deu problema lá.
Na verdade, o pessoal ficou meio com medo dele. Aí chamaram segurança, pediram para tirar ele de lá. Daí a segurança falou assim que se ele não tivesse assim perturbando, agredindo ninguém, que não podia tirar. Todo mundo fica perguntando se ele é aluno, se ele não é, o que ele faz aqui, qual é o contato dele com os alunos. Mas às vezes o pessoal fala que ele é louco, às vezes fala que ele é só esperto. Então acho que às vezes aparecem umas figuras interessantes por aqui. Agora um fato assim, engraçado que aconteceu uma vez na biblioteca, tinha uma funcionária, a Maria, ela já é aposentada também. A biblioteca estava sofrendo uma reforma, né, que agora a biblioteca está bonita, é nova, e ela foi reformada. Mas antes era um lugar assim meio escuro, o piso era todo azul, assim, ficou bem diferente. A biblioteca ficou super bonita. Então, do jeito que era antes, assim, era um lugar assim meio sombrio, né? Mas parecia mais biblioteca mesmo. Aí, como estava reformando, a gente tinha que ocupar um espaço dentro da biblioteca mesmo. E quando a gente saía, a gente apagava a luz dessa salinha que a gente estava ocupando. E essa funcionária, depois que acabava o serviço dela, às vezes ela acabava entrando nessa sala que a gente ocupava e ficava tirando um cochilo. Aí um dia eles fecharam, eles estavam fechando as janelas, desligando as luzes, e uma funcionária passou por todas as salas perguntando se não tinha mais ninguém. E essa funcionária que estava cochilando escutou, né? Ela acordou, aí levantou e foi atrás da outra funcionária, só que a outra funcionária não sabia que ela estava lá. Aí ela foi andando assim no corredor da biblioteca e ela escutou alguém, Rosa, Rosa, daí ela se assustou e saiu correndo, pensando que era um fantasma. E aí os outros funcionários que estavam saindo da biblioteca, eles estavam esperando do lado de fora da biblioteca, e aí eles viram a funcionária vindo, uma vindo correndo atrás da outra, a da frente gritando e a de trás chamando. E aí todo mundo lá fora viu que eram as duas e eles começaram a rir, né? E a de dentro pensou que era um fantasma, mas não era. Aí, assim, lá na biblioteca tem muita história, assim, de fantasma. Porque o pessoal fala, assim, que a gente recebia, assim, muitos livros de doação, né? De professor que falecia, de outros lugares, tantos professores daqui quanto de fora também. Então, lá a gente escutava muita história de fantasma. A dona Maura mesmo, ela guardava os periódicos da biblioteca. Então, quando ela faleceu, o pessoal falava assim que ela sempre, antes de aposentar, ela tomava conta das revistas como se fossem dela. Então, o pessoal falava que ela não gostava que mexia, que tirava as coisas do lugar, ela sempre deixava tudo muito bem organizado. Aí, quando ela faleceu, o pessoal costumava comentar que ela ia lá para ver se as revistas estavam no lugar. Aí, uma vez também, a gente estava fazendo leitura do acervo, para organizar o acervo, e de repente, todo mundo já tinha saído para almoçar, ficamos só eu e mais 2 funcionários, que a gente queria terminar a parte que a gente estava fazendo. Aí, de repente, numa luz, começou a pegar fogo, e a gente estava na parte de revistas, e aí a gente comentou, daí a gente apagou a luz, não aconteceu nada, não chegou a pegar fogo nem nada, mas aí a gente comentou com esse funcionário, né, acho que a dona Maura não estava gostando que a gente estava mexendo nas revistas. Aí ele já ficou apavorado, achando que era isso mesmo. Tem uma outra pessoa também que trabalhou aqui, foi a Arlete também, já faleceu, eu só falo gente que já faleceu. Mas que eu também tinha bastante amizade com ela, que também era da biblioteca. Ela usava peruca numa época, né? Então, um dia ela falou assim que ela estava saindo da biblioteca e começou a ventar, assim, ia começar a chover e estava uma ventania. E aí a peruca dela voou. Daí ela falou assim que quando ela abaixava para pegar, na hora que ela ia alcançar, aí o vento levava e ela saía correndo. Eu lembro assim que quando eu entrei aqui na ECA, bom, todo mundo já sabe assim que a ECA tem um pouco de histórico de entrar nos movimentos, né? Aí na época que eu entrei, como eu ainda era nova de casa também, nessa época o pessoal assim ficava meio com medo de entrar nas greves, participar.
Aí depois, ao longo dos anos, que a gente foi modificando, quando toda vez que mudava a direção, cada diretor que entra, assim, é de um jeito o movimento, né? O pessoal fica meio que na expectativa, se vai ter punição, se não vai, se vai participar, se não vai. Então, assim, a gente tem um representante forte, que é do sindicato, que é da ECA também, né? Que é o Magno, então a ECA já tem esse histórico de participar dos movimentos. E eu, assim, sempre acompanhei todos os movimentos, participava também. Eu acho, assim, que influenciar, assim, diretamente, eu acho que não influencia porque não depende só da ECA, né? É todo o conjunto, né? A USP toda, né? Então, a ECA é só um pedacinho do movimento. Então, quando eu entrei aqui na ECA, eu pensava em trabalhar mais ou menos uns 3 anos e depois entrar na minha área, que eu comecei a fazer construção civil. Mas depois eu fui ficando, aí fui me adaptando ao trabalho. Depois que eu me formei, eu comecei assim, a achar meio difícil mudar de área, porque eu já tinha outras responsabilidades fora daqui e eu não podia então sair. Aí nessa época eu acho que eu tinha um pouco mais de receio de mudar e acabei ficando. Só que depois eu não me arrependo de ter ficado. Eu acho que eu aprendi muita coisa aqui na ECA. Eu acho que eu sempre procuro assim aproveitar tudo que eu aprendi. E eu acho que valeu a pena estar aqui até hoje.